tarde, estamos aqui na TVE Canal 17, a TV que mais fala de Petrópolis. E eu, mais uma vez, aqui, porque a nossa apresentadora Ana Maria Hatz ainda não se encontra em condições de poder participar, de estar no programa com vocês. Mas eu sei que em breve ela voltará. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o programa de hoje, as entrevistas, são entrevistas que já aconteceram, então nós vamos reprisar essas entrevistas, para que a gente não fique sem o programa essa semana. Então resolvemos reprisar, não um programa, mas juntamos algumas entrevistas e fizemos um novo programa. E além disso, eu gostaria de falar para todos vocês de duas coisas que estão acontecendo na cidade. Uma delas é no Cefet, que está tendo inscrição para fazer pós-graduação em práticas de linguagem e ensino na educação básica e gratuita. As inscrições começaram no dia 27/6 e vão até o dia 27/7, mês de julho. E eu vou deixar embaixo, a gente vai colocar o linkzinho para poder fazer a inscrição, tá bom? Então a pessoa se inscreve, vai fazer uma seleção, né? Tem um processo seletivo e não vai pagar por essa pós-graduação. Então aproveitem, tá? Mas a pós-graduação é somente para práticas de linguagens e ensino na educação básica, tá bom? A outra coisa que eu queria falar, que é algo que todo mundo gosta, que é futebol, né? Então amanhã, de 10 às 17 horas, vai estar acontecendo no Museu dos Brinquedos. Ele vai estar promovendo uma exposição gratuita, mantos do futebol com camisas de times. Então aproveitem, vai ser ali no Liberty Garden, fica pertinho, do lado praticamente do Museu de Cera. Aproveitem para ir lá. Tá? Todo mundo gosta de futebol, né? Então eu acho que vai ser uma diversão boa para amanhã, mesmo com friozinho. Acho que vale a pena sair e ir lá dar uma olhada nessa exposição, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Agora a gente vai passar então para as entrevistas e eu espero que vocês gostem do que nós fizemos. Vamos conversar agora com Vicente Loureiro, que é arquiteto e urbanista, já foi secretário de apoio comunitário aqui em Petrópolis, já foi secretário do governo do estado do Rio de Janeiro, um tempão, e que agora fez um artigo chamado A Povoação Exemplar. Nesse artigo, Vicente fala sobre o pioneirismo do plano urbanístico de implantação de Petrópolis, de autoria do engenheiro militar Júlio Frederico Keller. Então, eu queria conversar com o Vicente sobre esse artigo, que eu achei super interessante, e, claro, para nós tem um valor e um apelo muito grande. Então, eu quero me reportar lá naquele tempo do Keller, vamos dizer assim, há 175 anos atrás, não é isso, Vicente? E conversar um pouco sobre os 16 artigos inovadores que ele fez para aquela época. Então, Vicente, é um prazer ter você aqui. A palavra está com você agora. Eu quero primeiro saber de você por que você resolveu escrever esse artigo. Não, eu fui a Petrópolis levar minha filha caçula para ver a apresentação das luzes de Petrópolis, né, no sábado, e no sábado anterior, e fui à casa da Princesa Isabel. Estava tendo uma exposição sobre a colonização petropolitana, né? Isso, como ela se em deu. papel machê, né? Uma coisa linda em papel machê. Exatamente, isso. Muito bem feita, muito bem construída. E aí eu voltei a revisitar essa história do Keller, de toda essa experiência, e me deu um insight saindo de lá, mais uma vez admirado. Eu particularmente gosto muito de Petrópolis, devo isso a você, né, de ter ido trabalhar aí e convivido com essa cidade que me deixou marcas importantes. Eu, sempre que posso, vou aí, gosto muito, acho uma cidade das melhores que a gente tem no Brasil, e isso não é à toa. E
e tive um insight de perceber, na hora, falei, caramba, a data do que o Queller fez esse plano é mais ou menos a data em que a Europa estava vivendo o que um historiador de urbanismo italiano chamado Leonardo Benévolo chama de urbanística moderna. Exatamente nesse período, um engenheiro também de caminhos chamado Ildefonso Cerdá fazia o plano, logo um pouquinho depois, né, uns anos depois, fazia o plano de expansão de Barcelona, que é, para nós urbanistas, assim como da era moderna, a principal referência de êxito, de sucesso, né, de um esforço de planejar o desenvolvimento da cidade, e ele acontecer de maneira bem próxima e bastante exitosa. E eu falei, caramba, olha só, eu nunca tinha tentado para essa coincidência, né? Não é coincidência, esse fato dele ter acontecido exatamente nessa época em que a urbanística, tal como ciência, como, enfim, como ramo do conhecimento, começava a se firmar com a sua pegada moderna. E lá a motivação era outra. Lá a motivação era para dar conta dos problemas que as cidades estavam vivendo com a industrialização, muita urbanização muito acentuada, muitos problemas sanitários, febres, né, pestes, né, e eles então estavam procurando soluções, e aí uma série de pessoas, né, contribuíram nesse período, alguns de forma mais utópicas, com modelos, e outros com ações muito concretas, semelhantes a que o Queller trouxe para Petrópolis. Então, achei essa coincidência interessante, esse fato. Olha, acho que vou fazer o meu próximo artigo, vou falar sobre isso, porque é inspirador, né? Mostra que, naquela altura, né, o Brasil já estava antenado e tinha meios, né, de procurar soluções e reafirmar isso. Petrópolis é a primeira cidade realmente inteiramente planejada, a partir do nada, no Brasil. Isso me chamou também muita atenção, fiquei feliz com essa. Outras pessoas já devem ter descoberto, mas aí eu, pessoalmente, ter chegado a essa, que coisa interessante. Então, foi isso. Ô Vicente, mas ele realmente foi um inovador para aquela época, né? Porque o conceito urbanístico dele e arquitetônico, né, para a cidade foi inteiramente revolucionário e moderno, né? Então, explica rapidamente o que você achou de mais interessante, porque para mim foi aquela questão das casas serem construídas de maneira diversa do que eram naquela época, onde os rios passavam atrás das casas para receber os dejetos, né? E ele colocou as casas viradas para frente dos rios. Então, fala um pouquinho sobre isso e o que você achou de mais interessante aí nesse plano dele. Eu acho que o mais importante é a visão que ele apresenta de uma cidade a partir de um palácio, né, uma casa de veraneio, né, e com uma série de outros edifícios vinculados à corte, ou de pessoas próximas à corte, né, que montariam esse núcleo, né, uma espécie de transposição da corte aqui do Rio para Petrópolis, para viver no período de verão de forma mais amena e conseguir também fugir. Alguns relatos, Ana, dizem que ele teve, acho que, um irmão e acho que um filho que também morreu por uma febre. Então, as condições mais salubres que o clima de Petrópolis oferecia, motivaram, segundo esse relato, Dom Pedro a buscar essa solução. E o Queller entendeu isso, tinha informações, ele tinha uma formação alemã, né, de origem alemã, chegou aqui já homem formado, engenheiro militar, e ele então trouxe essas observações que estavam em curso, como eu disse, lá pela Europa, e conseguiu implantar aqui um modelo diferente de cidade. Quer dizer, ele fez a urbanização nos fundos do vale, os caminhos, né, para os diversos quarteirões, acho que eram 11 quarteirões no início, né, os quarteirões, a partir desse núcleo, e sempre no fundo do vale, margeando o rio, às vezes até abraçando o rio dos dois lados. E, a partir daí, ele mudou a maneira da relação das cidades brasileiras até então com os ribeirões, com os rios que
as abasteciam ou as atravessavam. Ele, em vez de voltar ao fundo das casas, como você citou, né, deixar os fundos das casas para os rios, ele inverteu completamente e colocou o rio na frente, e com a rua ao lado, ou as ruas ao lado, criou-se também uma perspectiva muito agradável. Você tem a cidade é mais ampla, é mais generosa a perspectiva que se abre, não são aquelas perspectivas mais curtas e mais estreitas que a gente vê na maior parte das cidades coloniais contemporâneas, mais ou menos dessa época. Então, tem essa primeira grande inovação da forma. A forma da cidade é inovadora, é uma forma tentacular a partir de um núcleo e aproveitando os fundos do vale como os caminhos para levar aos quarteirões para os colonos alemães que tinham chegado para fazer as obras da estrada e foram incorporados a esse projeto de implantar Petrópolis. No início tinha o núcleo central, aí um primeiro raio, né, onde você tinha as atividades, digamos, as ocupações mais urbanas, né, com lotes um pouco maiores que o do núcleo principal, ali do núcleo central, mas ainda urbanos, de característica marcadamente urbana, e os mais distantes, nos fundos desses quarteirões, dessas áreas de colonização, né, os lotes aí sim destinados à atividade agrícola. Mas, pelo que também se relata, essas atividades agrícolas não foram muito animadoras. A situação do solo, da própria declividade, enfim, não deu muito resultado. E também a turma que veio da Alemanha eram urbanos de natureza, não eram de população rural, não eram rurais. E eles sabiam manejar ofícios, né, os ofícios urbanos, funilaria, né, e entre outros, marcenaria. Então, também começaram a apresentar e a montar pequenas oficinas e pequenas indústrias, manufaturas, e começaram, então, a transformar a vocação inicialmente desejada, imaginada, porque a aptidão agrícola não foi suficiente para sustentar esse projeto. E como ela mesmo assim, mesmo com essa alteração, ela, para os padrões da época, né, era uma cidade muito agradável e o poder estava presente nela, ela passou a ser um foco de atração, né, de outros migrantes, já não mais os alemães, mas migrantes brasileiros também atraídos por esse processo de, digamos, início de industrialização, né, que começou com esses artífices alemães, mas posteriormente, logo depois, já no final mesmo do século XIX, começaram a aparecer as fábricas de tecido, devido também à presença farta de água, para ajudar na geração de energia, e aí Petrópolis, então, passou a mudar um pouco, né, a intenção original, né? O plano resistiu ao que pôde, na medida em que foram mudando as perspectivas da economia, da forma do desenvolvimento da cidade, ele foi perdendo a capacidade de segurar, né? E as coisas foram se transformando, né? Mas ainda assim deixou marcas importantes. Eu acho que a gente tem que valorizar, né, o que ficou de bom, né? Porque desse importante. plano, né? Desse plano, né? Porque realmente a cidade, principalmente o centro histórico, é belíssimo, né, Vicente? E alguma coisa ficou daquela genialidade dele do planejamento, né? Agora, quando você fala em cidades, você fala em cidades inclusivas. O que você quer dizer com isso? Faz 100 anos que Viena tem uma política de habitação muito interessante, bastante inclusiva, quer dizer, a pessoa chega lá, tem condições de, em pouco tempo, de ter acesso a uma unidade de habitação, às vezes pequenininha, mas digna, ligada dentro da cidade, conectada à cidade, com os benefícios urbanos, os serviços urbanos essenciais, até de aquecimento presentes. Então, essa capacidade de acolher os mais pobres, os que vêm em busca de oportunidades, de oferecer a eles um mínimo, né, de condição de se assentarem, né, e viverem dignamente, é o que faz a diferença dessas cidades da Europa, que mesmo contemporâneas a esse esforço pioneiro de Petrópolis, conseguiram se desenvolver de modo mais inclusivo, sem
sem deixar tantas mazelas ou tantas sequelas urbanísticas, ambientais e principalmente sociais. Isso é o problema do Brasil, eu acho. A gente tem um modelo, né, e, às vezes, em alguns períodos, e a justiça seja feita, alguns governos conseguem ser mais sensíveis e olhar para isso com mais atenção e fazer esforços no sentido de acolher melhor essa gente toda. Mas a maior parte do que a gente tem assistido é um pouco um laissez-faire, finge que não se vê, né, e as coisas vão acontecendo e a qualidade de vida dessas pessoas fica realmente prejudicada para eles, prejudicando também o ambiente como um todo. Quer dizer, é um perde-perde. Todos perdemos, né, com esse modelo. Eu acho que tem muito mais a ver com o modelo concentrador de oportunidades e que não entende, não percebeu ainda que a melhor forma da gente fazer com que todos estejam bem é que ter um mínimo seja assegurado a todas as pessoas, a todas as famílias, né? Que é o que ensina a experiência, as experiências internacionais que tiveram êxito, né? Quer dizer, que você acha que, por exemplo, a maior parte dessa, não vou dizer culpa, mas desse caminhar tão assim desplanejado, vamos fazer assim, de crescimento das cidades brasileiras, e o que aconteceu aqui em Petrópolis também, foi muito a falta de um pulso firme no desenvolvimento de um plano diretor da cidade que seja feito e colocado realmente em prática, porque aqui em Petrópolis, até agora, nós não terminamos o plano diretor ainda e não colocamos em execução. Então, como é que pode, nessa altura dos acontecimentos, você exigir uma urbanização racional, né? Com, vamos dizer assim, sem tanto adensamento do trânsito, com uma mobilidade maior para as pessoas e para os veículos, sei lá, uma cidade inteligente, né? Vou tentar, vou fazer um paralelo com a saúde, que eu acho que pode ficar mais claro. Há uns 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma reprodução humana no Brasil de muito risco. Havia sífilis e as outras doenças sexualmente transmissíveis que punham em risco a reprodução humana. Muitas crianças nasciam com sequelas para o resto da vida, comprometidas suas potencialidades por conta dos descuidos com a reprodução humana. Já sabíamos e já tínhamos diretrizes, orientações, né, para dizer, se fizer assim, vai dar certo, não tem problema, mas não se fazia na prática. Sabia-se que aquilo não era bom, sabia que aquilo comprometia gerações inteiras no sentido da plenitude do exercício das suas faculdades físicas, mentais, né, porque eram sequeladas por essas doenças, mas não se conseguia, até que o Brasil resolveu enfrentar isso de frente e virou referência para o mundo. Então, nós passamos a ter, ainda tem problemas, né, aqui e acolá, mas nós passamos a ter uma reprodução humana segura, Ana. Então, a gente evitou aquele tipo de situações, né, com sequelas, como eu estava falando, graves, que mutilavam as pessoas para o resto da vida, graças a uma política de ação concreta, não só de diretrizes, de normas, mas de ação concreta no sentido de proteger e oferecer às famílias, né, principalmente as pessoas dessa área de risco dessas doenças, né, não tivessem mais esse tipo de reprodução. Foi orientação a prostitutas, orientação às famílias mais pobres, e uma série de medidas, na prática, resolveram isso. Aí eu vou fazer o paralelo da reprodução urbana. A reprodução urbana continua sendo sifilítica, quer dizer, no sentido desculpa perfeito, a grosseria perfeito. Do termo, mas, entendeu? Ela não se dá com os cuidados, as diretrizes, por isso que o plano diretor ajuda, mas ele sozinho não resolve se a gente não tiver os recursos que garantam isso. Quer dizer, não pode crescer para cá, tem que crescer para acolá. Não pode crescer na horizontal, vamos crescer na vertical, 3, 4 pavimentos sem elevador, porque é o custo que dá para manter. Bacana, todo mundo sabe disso. Mas de onde vem o dinheiro? A política habitacional tem sido sempre concentrada nas mãos do governo federal,
com honrosas exceções, um estado ou outro, às vezes espasmodicamente ajuda, mas não tem sido usual a gente ter políticas permanentes de habitação. Minha Casa Minha Vida. Foi um esforço, tem defeitos, tem imperfeições, mas foi um esforço importante. 4,3 milhões de casas foram oferecidas. E quando ele foi desenhado, foi lançado, ele era para enfrentar um déficit de 7 milhões de moradias. Acho que vai ficar claro agora o que eu quero dizer. 10 anos depois, com um recorde histórico, independente dos defeitos, o déficit habitacional continuava de 7 milhões. Então veja que aonde está o buziles da questão, como diziam os antigos. Então, não caminhamos nada. Eu me referia. É preciso fazer plano diretor, é preciso ter firmeza, mas é preciso ter também firmeza e recurso. E não são as cidades sozinhas. Ou se transfere recursos para as cidades e elas, e eu sou a favor, e elas tocam a sua política habitacional e vão, enfim, à busca das soluções. Agora, não pode ficar tudo concentrado, esse recurso todo concentrado hoje na mão da Caixa Econômica, antes do BNH, e a gente não ter a eficiência que a gente precisa, né, a agilidade, e principalmente, e você conhece isso tanto ou mais que eu, que às vezes você não precisa nem fazer habitações, às vezes é recuperar, ajudar, qualificar as instalações sanitárias, elétricas, dar uma arrumadinha numa habitação construída pela própria pessoa, num esforço pessoal, mas ela está bem localizada, ela é segura, se der uma guaribada, ela vai durar mais 20, 30 anos e vai dar conta. Então, a política habitacional não é só fazer casa nova, também pode ajudar regularização fundiária, criar condições que permitam essas populações estarem, de fato, inseridas na vida da cidade. Não sei se fui claro com o exemplo, mas... Não, foi ótimo, você foi claríssimo e fez um paralelo muito interessante na realidade atual, né? E por que a gente não conseguiu manter aquilo que o Keller fez. Eu, infelizmente, estou terminando o meu tempo com você, te agradeço demais isso, e deixo esses últimos minutinhos, Vicente, para você se despedir dos meus telespectadores e dos seus amigos de Petrópolis que te admiram tanto, deixando aí um abraço para todo mundo e prometendo voltar sempre que eu te chamar. Fiquei muito feliz, Ana, com essa oportunidade, porque eu acho que as coisas vão se juntando, a gente precisa saber que cada período, cada pedaço da história tem contribuições importantes, e quando a gente consegue entender isso, a gente fica com mais capacidade de fazer as cidades, no caso das cidades, né, que a gente está falando, funcionarem melhor e fazerem coisas com mais precisão, com mais cuidado. É muito importante essa coisa da continuidade das políticas. Isso que eu falei da experiência de Viena, qual é o sucesso lá? É a continuidade. Começou com um governo de esquerda, um governo socialista, depois entrou o governo de direita, governo de centro, e veio 100 anos, mas a política, o norte, se manteve na essência, com alterações aqui e acolá, com mais ênfase nesse ou naquele aspecto, mas isso é que eu acho que essa maturidade é que a gente precisa conquistar nas nossas cidades. Então, um grande ano para você, um beijo grande, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, querido, muito obrigada pela sua presença, tá? Tchau. Um beijo. Vamos conversar agora com o Dr. Marcos Malaquias, que é um médico especialista em medicina da dor. Com essa pandemia e esse isolamento social, a gente começou a apresentar uma série de dores morais, espirituais, dor na alma, dor na coluna, dor por falta de exercício, dor. Então, existe uma terapia hoje em dia que é especialista em tratar das dores difusas que a gente tem. E o Dr. Marcos é um especialista nesse tipo de tratamento. Então, doutor Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho conosco, nos nossos telespectadores aqui, no que consistem essas dores e no que consiste o tratamento para elas. Boa noite, Ana. Boa noite.
Bom, a dor é, como você resumiu aí, né, tem diversos fatores, né? Você citou o caso da pandemia, que faltou exercício, faltou convivência social, faltou aproximação com os entes queridos. Então, assim, o start da dor crônica, ele vem de ou uma lesão, né, aguda, uma dor aguda, ou um fator emocional, ou a falta realmente de atividade, de convívio. A gente tem que separar o que é dor aguda e o que é dor crônica, tá? A dor aguda, ela é um sinal para a gente, né? Ela é um alerta. Apesar da gente, né, achar que é uma coisa ruim, na verdade, ela está aqui para proteger a gente, tá? Então, você sofre uma lesão, você automaticamente você tem um reflexo de proteção, né? Se você esbarrou num objeto, por exemplo, pérfuro cortante, né, e você se machucou, automaticamente você tira a mão, então isso aqui é para te proteger. A dor crônica, na verdade, ela é uma doença, tá? Então, como qualquer doença crônica, ela tem que ser acompanhada de perto e por um longo período, tá? Muitas vezes a gente costuma controlar a dor e não curar. Outras vezes a gente costuma curar, consegue esse êxito, mas nem sempre é possível. Então, a gente sempre explica isso para o paciente, que a gente vai, né, seguir num caminho longo, numa jornada difícil, e que às vezes a gente consegue diminuir a dor, né, a pessoa tinha uma dor nota 10, passa a ter uma dor nota 2, nota 3, né, que parece pouco, mas para quem tem uma dor que incapacita, que atrapalha a vida social da pessoa, que atrapalha a vida econômica da pessoa, isso é um feito muito grande, tá? Dor aguda é aquela que tem uma causa específica, então o tratamento é tratar da causa dessa dor, né? E a dor crônica é aquela que não tem um tratamento específico, ou não tem uma causa fundamental. Qual é essa diferença? Não é muito assim, não, tá? Não. A dor crônica, muitas vezes a gente identifica a causa, tá? E ela pode vir de uma dor previamente aguda, tá? É aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Se você tem uma dor e você não resolve ela por algum motivo e ela fica com aquele, né, como se ela fosse aquele estímulo bem de leve, a pessoa não liga, vai deixando para lá, aquilo, o cérebro, ele entende depois, né, como se causasse um curto-circuito, que é um fenômeno que a gente chama de brotamento neural, que aquilo ali é como se fosse permanente. Então, depois, para você desfazer esse curto-circuito, desfazer esse nó que é feito com o início da dor crônica, é muito difícil. Quando você trata uma dor aguda, o nome já diz, é uma coisa que veio ali, você rapidinho resolve e acabou. E muitas vezes, às vezes, você não dá conta que uma dor aguda, ela pode levar a uma dor crônica. Então, assim, algumas vezes a gente consegue identificar a causa, em outras não, né? Ela surge e você não sabe me dizer por que começou, se é uma causa emocional, se é uma lesão prévia, o caso da fibromialgia, né, como você citou, que ela vem, a gente não sabe por que veio, como chegou, como tratar, né? Porque uma também dor de cabeça crônica, uma cefaleia, por exemplo. Também, existem vários motivos para a gente ter uma cefaleia, tá? Desde um estresse, né, das cefaleias tensionais, até o gatilho de alimentos, tá? A pessoa, às vezes, ela come determinado alimento, luminosidade, e aquilo dá um start, né, o gatilho para a pessoa desencadear aquele tipo de cefaleia. Como é que o senhor desenvolve o tratamento de um tipo e de outro? Como é que é isso? Quando o paciente chega para a gente no ambulatório de dor, a consulta geralmente é muito demorada, né? Estou falando de consultas aí, às vezes, de 1 hora, porque ele já chega com um pacotão de exame, de reclamações, um histórico muito grande, porque passou por vários médicos e às vezes eles não conseguiram resolver aquele problema. Então é sentar com a gente colhe a história do paciente, ouve o paciente, escuta tudo que ele tem que falar, entende os fatores emocionais, entende a vida social da pessoa. Então é um mix de coisas que você tem que abrir, né? Esse leque ele tem que ser aberto para você conseguir identificar a causa, que não é simples. A partir do momento que você tem essa identificação, aí você começa a pensar nas formas de tratar aquilo. O tratamento de dor crônica, ele não é um tratamento único e exclusivo do médico,
tá? Isso é um tratamento multidisciplinar. Se eu chegar para um paciente e dizer que eu que vou resolver o problema dele, eu estou mentindo, tá? Eu preciso do nutricionista, eu preciso do psicólogo, às vezes do psiquiatra, da fisioterapia, muitas vezes do educador físico. Então, é um tratamento multidisciplinar. O paciente tem que entender que ele precisa girar por todos esses profissionais e eu sou apenas um pilar. O médico da dor é um pilar do tratamento. Então, ali eu vou propor tratamento farmacológico, muitas vezes o tratamento intervencionista, né, que a gente leva para o centro cirúrgico, a gente faz os bloqueios, e a partir dali também a gente dá o segmento com a fisioterapia, com a nutrição, se for necessário, com a psicologia, tentar chegar num êxito em conjunto, tá bom? Quer dizer que não há nenhum tipo de intervenção padrão, que o senhor possa dizer assim, é isso para tratar uma dor crônica, depende do paciente, cada paciente reage de uma maneira. Depende do paciente, depende da causa, e aí a gente leva em consideração uma série de coisas clínicas do paciente, como idade, outras doenças que ele tem, porque às vezes você tem uma medicação muito bom para aquele tipo de dor da pessoa, mas é contraindicado para aquela pessoa porque ela tem uma doença assim ou assado. Então a gente não pode dar aquela medicação, aí tem que pensar em outra, mas aquela outra de repente não é tão eficiente como essa. Então a gente, na hora, cada caso é um caso, né? Medicina, talvez seja por isso que sou apaixonado, né? Não é ciência exata, 2 mais 2 não é 4 sempre, tá? Doutor Marcos, e como é que o senhor identifica assim, a possibilidade de vários pacientes terem esses tipos de sintoma de dor, por exemplo? Que às vezes pode ser uma coisa muito psicológica, como o senhor já colocou, né? Mas às vezes tem uma causa que é difícil de ser identificada, não é? É uma causa física, assim, uma deficiência ou uma falta de algum elemento químico no corpo da pessoa que pode causar essa dor, né? E isso aí, então, às vezes demora um tempão a ser descoberto, é isso que o senhor quer dizer? Mas que a pessoa não deve desistir, deve procurar sempre, até buscar, não o sintoma, mas a causa. Exatamente. Muitas vezes a causa ela até já foi identificada e já foi corrigida. O problema é que na dor crônica... Exatamente. Só que o problema da dor crônica, como eu disse anteriormente, existe esse fenômeno de brotamento neural, ou wind-up também. A sensação da dor ela persiste. Então, às vezes, você retirou aquela causa e a sensação está a nível central. Tá? Então ela está ali, aquela sensação de dor, por isso a complexidade de tratamento da dor crônica. Não é como tratar uma dor aguda, que você vai lá direto na causa e retira ela. Tá? Então a gente trabalha para identificar a causa, obviamente, mas às vezes mesmo que identificando a causa, a pessoa persiste com a dor e aí a gente tem que atacar outros componentes. Tá? É como se fosse uma guerra, né, que você ataca de vários frontes, né? Então são várias batalhas travando no mesmo local. Então você tem uma medicação que vai atuar em tal receptor, tem a outra que vai atuar em tal receptor, tem essa intervenção que você pode fazer para determinado tipo de lesão. Então assim, é muito difícil não existe uma receita de bolo. Né? O paciente chega ali e aí você vai ter que pensar no que fazer. Existem medicações padrões, obviamente, que a gente costuma passar, mas às vezes um paciente responde melhor com essa, às vezes a mesma medicação e a mesma doença naquele paciente não vai responder tão bem. Então é muito individualizado, por isso que as consultas são muito demoradas, né? São consultas de 1 hora, às vezes até mais, justamente por essa complexidade. E outra coisa que eu sempre falo com os pacientes, que é uma dificuldade deles entenderem, não existe uma consulta só com dor crônica. Tá? O paciente ele acha que ele vai em uma consulta e eu vou resolver o problema dele. Não existe isso. Tá? É como se fosse um casamento, praticamente. Ele vai uma vez comigo, a gente faz um diagnóstico, é um primeiro atendimento, a gente começa o tratamento e muitas vezes a gente não pode pesar na mão dos medicamentos, que são medicamentos
fortes, com muitos efeitos colaterais. São pacientes, na maioria das vezes, idosos, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente vai com aquelas doses mais baixinhas, observando os efeitos colaterais, depois alterando dose, e às vezes aquela medicação que eu acho que vai fazer um bom efeito, para aquele paciente não resolveu, e aí eu tenho que mudar. Então, assim, são várias consultas, o tratamento às vezes é longo, né, e a pessoa tem que ter aquele espírito positivo, né, tem que pensar um pouco com uma certa positividade, uma esperança, e não desistir. Quando o paciente chega ao senhor, ele já deve ter ido a milhões de médicos, né? Experimentar todo tipo de especialista para ver porquê daquela dor. Então, ele já está cansado do médico também, né? E quando chega ao senhor, já está cansado do médico, não é isso? Exatamente. E outra coisa, existe a possibilidade do senhor dizer para um paciente assim, olha, esse tipo de dor, você vai ter que conviver com ela, não tem jeito? Existe, óbvio que existe. Existe isso também. Existe, e assim, não é incomum, entendeu? Tem pacientes que a gente não consegue curar 100%, né? Como eu expliquei anteriormente, né? Às vezes o paciente, a gente classifica a dor, né, com um exemplo, existem várias formas de classificação da dor, mas um exemplo simples, né, uma dor de 0 a 10, né, 0 sem dor nenhuma e 10 aquela dor limitante, né, que a pessoa não consegue fazer as atividades diárias dela. Aí você pergunta, sua dor minha dor é 8, e a gente começa o tratamento, ele reduz a dor ali para 5, para 4, e aí às vezes a gente não consegue reduzir disso, passar, mas já é um grande acontecimento para aquela pessoa, sabe? Só quem tem dor crônica sabe o quanto é limitante ter esse tipo de doença, desesperador muitas vezes, e muitas vezes é triste, porque leva à depressão, acaba às vezes com um ambiente familiar, com casamentos, atrapalha no trabalho. Então, o impacto socioeconômico da dor crônica na população, ele é muito importante, é muito grande. Qual é o primeiro conselho que o senhor dá a um paciente que lhe procura, depois dessa peregrinação que ele já deve ter feito por vários médicos? Não desistir, é isso? Ter paciência, né? Eu acho que a gente, por natureza, né, o ser humano por natureza, talvez o brasileiro mais ainda, a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para ontem. E aí você vê aquele paciente que já está, sei lá, anos já sofrendo de dor, né, e já passou por 300 mil médicos, e aí chega ali, senta na cadeira, e ele acha que naquela consulta ali eu vou resolver o problema dele porque eu sou especialista da dor. E não é por aí. Tá? Como expliquei antes, eu vou precisar da ajuda de todos os outros profissionais, é um tratamento multidisciplinar, e ele vai na primeira consulta, depois ele vai na segunda. Os meus pacientes, eu costumo até ter uma relação muito próxima, eu passo meu telefone, a gente conversa por WhatsApp, eu oriento, procuro saber como é que está em relação aos efeitos colaterais das drogas que a gente iniciou, e aí eu vou orientando, não, então vamos diminuir a dose, segura um pouquinho, vamos aumentar. Então, eu tento ter essa relação um pouco próxima com eles para orientar e não ter que estar o tempo todo tendo que ir ao consultório, tá? Então, assim, quando tem que ir, eu falo, olha, você tem que ir no consultório que eu preciso te examinar novamente. A gente precisa conversar com um pouco mais de tempo, eu preciso prescrever, a gente tenta mudar uma medicação e por aí vai. Hoje a gente tem um arsenal muito bom, né? De alguns anos para cá, a medicina da dor, ela cresceu muito, né? É uma clínica que eu sou anestesiologista, tá? De formação. Então, foi uma clínica que nasceu dentro da anestesia, foi um braço da anestesia que criou a clínica da dor, e de uns anos para cá, outras especialidades estão se interessando também, clínicos, principalmente pessoal da ortopedia. Surgiram os bloqueios, né, que a gente chama, que é a medicina de intervenção, que também tem efeitos excepcionais, entendeu? A gente consegue direto, às vezes, num nervo, bloquear ele, o paciente, às vezes, fica 3, 4 meses sem dor, volta, a gente faz de novo, às vezes cessa a dor 100%. Drogas que surgiram, a gente usa antidepressivos, a gente usa opioides, anti-inflamatórios, uma dipirona,
os canabinoides que surgiram com mais força, né, de uns 2, 3 anos para cá no Brasil. Estão dando resultado? Nossa, muito bons, muito bons. É excepcional, assim. É um mundo que está surgindo novo aí, com resultados, né, muito, muito, assim, tem pacientes que zeraram dor com o uso de canabinoide. É muito interessante, né? Esse tipo de droga, eles começaram a usar, né, mais para a parte de neurologia, né? Epilepsias graves. E aí depois foi expandido, hoje na dor ainda tá engatinhando, né? A gente diz que está começando ainda, está nascendo, mas eu tento prescrever sempre quando pode, tá? Sempre quando tem uma indicação, eu tento botar lá junto para ser mais uma droga adjuvante, tá? Qual é o problema? Não é uma droga barata. A gente ainda depende muito, as drogas mesmo. A liberação também ainda não está resolvida, né? Está resolvida. Tá. Para final, sim. Está resolvida. A gente tem o Abrace aqui no Brasil, que está fazendo um trabalho legal, e tem as importadoras. Eu gosto muito dos importados, porque eles vêm com as miligramas certinho, então eu sei que cada gota tem aquela miligrama, eu sei se tem o CBD, ou se tem o THC, ou se tem os dois juntos, ou se é um full espectro que tem mais de 200 fitocannabinoides. Então, assim, eu gosto muito dos importados e eu tenho fé que daqui a pouco a gente vai ter as farmacêuticas do Brasil produzindo isso em escala, né, grande, assim, barateando os preços, e a gente vai ter uma popularização dos cannabis, porque, infelizmente, o preço ainda é muito caro. Tá? Para os importados deve ser caríssimo mesmo, né? Os que a gente vende aqui também não são tão mais baratos, não, tá? É diferença pouca, às vezes diferença de 10%, tá? Infelizmente ainda está caro. Eu acho que essa disrupção de valor, ela vai chegar quando os grandes laboratórios começarem a produzir. Entendi. Tá? E aí, eu acho que quando quebrar isso aí, vai ser assim, como uma medicação qualquer. Tá? Porque realmente os laboratórios têm o monopólio da fabricação e isso onera muito qualquer tipo de medicamento, né? E realmente o medicamento, como se diz, pode ser veneno e pode ser cura, dependendo da dosagem, né? Então, é isso aí, né? Não é exatamente. Isso? Tudo a gente tem que ir devagar. Qualquer droga que você vai tomar, né, ela tem o efeito colateral. Se você pegar uma bula de uma dipirona, você fica assustado. Então, existe todo esse cuidado, a gente tem que ir com calma, principalmente com essas drogas, os psicotrópicos, né, os antidepressivos. Então, a gente tem que ir introduzindo aos poucos, conversando com o paciente para saber quais são os efeitos colaterais. Muitas das vezes, esses efeitos colaterais são passageiros, tá? Eles chegam ali e às vezes duram 2, 3 semanas, daqui a pouco o organismo acostuma e aí eles vão embora. Então, tem essa coisa de a gente ter que orientar o paciente, porque às vezes ele não tem paciente, doutor, não estou me sentindo bem, eu estou com tonteira, eu estou com sono, eu estou com... Calma, espera mais um pouco, segura mais um pouco que vai passar. Quando não passa, aí a gente retira ou diminui dose, tá? Mas às vezes não tem essa paciência de aguardar um pouquinho, sendo que aquela medicação é uma medicação extremamente importante para aquele tipo de dor, né? Então, basicamente isso. Que coisa interessante, doutor. Então, é realmente de uma sutileza o seu trabalho, né? Porque tem que ser uma coisa muito específica e muito sutil mesmo, e aos pouquinhos, conhecendo o organismo, né? Conhecendo a capacidade do paciente. Interessante, muito interessante. Eu gostaria que o senhor deixasse um contato seu, porque muita gente pode precisar desse tipo de intervenção aqui em Petrópolis e que a gente, eu pelo menos não conheço ainda aqui nenhum médico especialista em dor, e gostaria que o senhor, então, pudesse fazer esse trabalho. O nosso trabalho está sendo desenvolvido lá no Hospital SMH, né, Beneficência Portuguesa. A gente tem uma equipe multidisciplinar lá muito boa, né, ortopedistas, fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogo. Então, assim, a gente consegue, né, pedir ajuda aos colegas quando necessário, né, encaminhar, e ali a gente conversar sobre o paciente, tentar abraçar ele de uma forma mais íntegra, né. Então, pessoal, só procurar o Hospital SMH, tá? Clínica da Dor. Eu estou situado no ambulatório de ortopedia, tá? Os atendimentos às segundas-feiras. Lá no site e no Instagram do hospital tem o telefone do contato, né, das secretárias lá do ambulatório da ortopedia, e é só marcar consulta que a gente vai receber com todo carinho. Quer dizer, que é Clínica da Dor dentro da ortopedia, não é isso? O caminho é esse, não é isso? Exatamente. Tá bom, doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Acho que foi muito útil para muita gente. Tem pessoa que o senhor vai ter vários pacientes novos lá lhe procurando, porque essa questão da dor realmente é muito limitadora, né? E quando ela é persistente, ela acaba com a vida da pessoa, muitas vezes, a vontade de viver da pessoa, né? Tem um dado, né? Antes de começar a estudar a dor, eu também não sabia disso, né? Existe uma estimativa que em torno aí de 30% da população mundial sofre com algum tipo de dor. Você para pensar, o percentual é muito alto, né? Então, lógico. Assim, é sofrido, né? Muita gente sofrendo. Então, se tiverem qualquer tipo de dor, qualquer dúvida, procura a gente lá no Hospital SMH e a gente vai tentar acolher da melhor forma possível. Tá bom? Tá bom, doutor Marcos, muito obrigado. Sucesso aí com a sua clínica. Desejo que o senhor consiga tirar a dor de muita gente. Obrigado. Tá, um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Vamos bater um papo agora com a Sônia, representando a PPO, para nos falar daquela campanha do Pix Day. Boa tarde, é um prazer ter você aqui de novo. É um prazer novamente estar aqui conversando com você e falando de uma instituição que a gente trabalha com muito amor. O Pix Day foi uma ideia que surgiu assim no momento de dificuldades, né? A Carla teve a ideia de fazer o Pix Day, que funciona da seguinte forma: a gente manda o convite para a pessoa através dos nossos contatos do WhatsApp, se a pessoa pode doar R$1. Todo dia a gente vai enviar, convidando e perguntando à pessoa se pode colaborar com a gente com R$1. Graças a Deus, a adesão foi gratificante, né? E nós somos gratas às pessoas que ajudaram a gente. Foi um resultado inesperado, que nós conseguimos consertar o carro, resolver alguns problemas da PPO, que lá, assim, as coisas acontecem diariamente, né? Diante do Covid, diante da tragédia que nós sofremos e tudo, então, isso está nos colaborando com a gente muito. Então, a gente vai tentar fazer todo dia com R$1 que a pessoa pode doar. Quem quiser doar mais também pode doar R$1. Então, faz o endereço aí da chave do Pix, para as pessoas lembrarem de novo qual é a chave que tem que botar para fazer a doação. A ppo@ppo.org.br. Essa é a chave. Essa é a chave do Pix, que vai direto para o Pix Day. Então, a gente encaminha sempre no dia 1º com o pedido de doação de R$1, né? Porque eu acho que R$1 todo mundo pode doar, né, Ana Maria? Claro, e para a gente claro. R$1, que para o outro é pouco, para a gente é muito. Porque juntando R$1 de todos, nós juntamos mais de 5 mil. Foi o que nós conseguimos consertar o nosso carro, que a gente estava até sem condições de pegar as doações. E escuta uma coisa, Sônia, a maioria das pessoas contribuíram com R$1 ou a maioria deu um pouquinho mais? Como é que foi? Porque pode ser que a pessoa tenha levado ao pé da letra o negócio do Pix de R$1, né? Não, a maioria deu mais de R$1, porque a nossa instituição já é assim, bastante conhecida, né? Esse mês de maio agora a gente vai completar 30 anos de existência, então nós já somos conhecidos através do nosso Outubro Rosa, através das nossas ações, através do nosso trabalho. Então, a maioria deu mais de R$1, mas teve pessoas que colaborou com R$1 porque, na realidade, a intenção é colaborar, né? Claro. Então, foi conforme o que a pessoa pode doar. R$1 também é muito importante. Então, eu desejo que seja um sucesso também, que vocês agora consigam mais que R$5 mil,
né? Para a gente ir dobrando assim, ou Isso pelo menos num crescendo, não precisa dobrar, mas num crescendo, né? Muito obrigado pela ajuda, né? Repasse para os seus amigos. Claro, claro, pode deixar, tá? Um grande abraço. Outro abraço, Ana Maria. Fique com Deus e até daqui a alguns dias. Obrigada, querida. Tá? Obrigada. Um abraço, Obrigada. boa tarde. Agora eu vou ler uma mensagem para vocês. Estamos todos na fila. A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito. Motive pessoas. Elogie mais. Critique menos. Façam ninguém se sentir um alguém do seu lado. Faça alguém sorrir. Faça a diferença. Faça as pazes. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências. Prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, ou por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas. Guarde apenas aprendizados. Liberte o rancor. Transborde o amor. Doe amor. Ame mesmo quem não merece. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila. Então, se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. Um ótimo fim de semana para todos vocês e até a semana que vem.